Olá pessoal, bem-vindos à TV Galáctica. Vocês estão entrando no Conexão X, o programa que faz você ter conexão com a sua essência. Estou aqui com quem? Joel Zia. Joel Zia, pesquisador, xamã, ufólogo, conhece muito sobre ufologia, sobre espiritualidade e vai nos brindar novamente com seus conhecimentos, né? Muito obrigado. Bem-vindo, Joel Zia, ao programa Conexão X. Cumprimento a todos e que a gente possa ser útil a vocês nesses momentos. Joel, hoje o tema do nosso programa são os intraterrenos. Fala um pouco dessa civilização para nós. Bem, primeiro que é uma realidade. Vamos começar por aí, né? É uma realidade, eles estão no meio de nós faz bastante tempo, eles têm o seu lugar de morada, se você perceber, eles têm um controle bem grande sobre as entradas do mundo deles, né? Fora esses que vivem mais no núcleo, existem os que vivem como se fossem satélites, né, por todo o planeta. Já eram mais avançados que nós, ainda nós estávamos ali brigando com faca, e eles já tinham uma estrutura tecnológica muito avançada. Eles não sofreram os impactos tão fortes que nosso povo sentiu no passado, né? E eles puderam prosperar. E depois daquele encontro que teve daquele aviador norte-americano, houve aí um trabalho, né, diplomático entre o povo intraterreno e o povo da superfície, né? E alguns tratados, né, de não interferência, né? Principalmente no caso nosso com eles, nós estávamos muito atrasados para eles e devia ser bem cômodo para eles a nossa presença. Porém, dentro de uma sociedade existem pessoas brilhantes, mentes brilhantes, pessoas a fim de um trabalho conjunto, trabalho mútuo. E essa aliança espacial, esse serviço PPS, que nós falamos no outro programa, é uma integração com eles. Né? Eles tinham tecnologia, puderam ter acesso a mais tecnologia com as coisas que foram recolhidas ao longo do tempo pelo povo da superfície, e acabamos que nós temos aí um conjunto funcionando. Não temos aproximação assim como nós gostaríamos, mas a gente não tem aproximação nem com o vizinho do lado, né? Não é verdade? É verdade, é verdade. Nós somos umas criaturas bem estranhas Somos no difíceis, momento. né? No momento, mas estamos melhorando, evoluindo. Nós vamos ficar bem. Né? Nós vamos aprender a respeitar, nós vamos aprender a amar, nós vamos aprender a querer o bem do outro. Somos bebês cósmicos ainda. Agora nós começamos a tomar um leite com papinha agora, né? É verdade. Então, nesse desenvolvimento com esses nossos, vamos chamar de irmãos, né? Lá existem várias formas humanoides, né? Eles não são assim, com a mesma igualdade como a gente tem na superfície, tudo igual, né? Eles já são de formas diferentes, isso é totalmente normal para eles. Nós estamos entrando em contato aí, com o tempo, está aumentando esse relacionamento, o serviço de segurança deles é melhor que os nossos, né? Eles têm esse trabalho de segurança, monitoração, eles ajudaram bastante com relação a isso na sociedade. E, lógico, está sempre fora do poder dos presidentes, certo? Vamos lembrar sempre, as corporações estão acima, né? Estão acima de tudo, né? E nesse conjunto de trabalho desenvolveu grandes naves, viagens muito rápidas, né? Daqui na Lua, em Marte, estabeleceu base na Lua, começando pelos nazistas, né? Pela Alemanha. Nazista é um nome que na época era bom e agora é mau, né? Então, eles
começou com a Alemanha, eles construíram bases na Lua, bases em Marte, aí veio essa ajuda que foi tida, começou a ampliar esse trabalho para outros lugares, viagens muito rápidas, né? Então, eles e mais os povos que estavam fora, nós nos tornamos aí uma espécie de federação, né? Quando a gente ouve lá a Enterprise lá, eles falam, né, de uma coisa parecida com isso, uma aliança, um conjunto de planetas que se trocam informações sem entrar no livre-arbítrio do outro, né? Isso que é legal, né? Então, aí nós passamos até um convívio, né? Hoje está difícil nós sabermos quem é descendente intraterreno com da superfície. Hoje nós estamos misturados. Está mesclado, né, Tá João? mesclado. Eles estão aqui na superfície do planeta já. Já. Faz tempo já, Faz né? tempo, né? Eles até salvaguardam muito o planeta Terra, né, João? Isso. Agora a pergunta é por que nenhum avião pode passar pelos polos? Por que, Joel? Por que, Joel? Zia? Porque ninguém pode ver a entrada. É claro, é isso E aí. eles são abatidos antes mesmo de chegar lá. Então, nenhum avião, seja comercial, seja militar, que não tenha o objetivo de ir naquele lugar particular, é abatido naquela região. Eles, Tanto no eles norte sabem, como no sul. eles sabem o quanto o ser humano é bélico, né? Então eles têm cuidado com isso também. E é uma defesa deles também, porque eles sabem o quanto nós somos imaturos no relacionamento com os outros seres. Eles percebem isso claramente, né? E nós temos entrada por todo o país, Claro. né? Por todo o planeta. Com bases intraterrenas, tá? Com bases, isso aí, tem muita gente aí que teve experiência de estar nesses lugares. Eu não tive, né? Eu só sei da história Também dos não. índios, né? Que tem esses lugares, essas cavernas, né? Que na verdade não são cavernas, são caminhos, né? Que adentram para esses mundos. Né? Mesmo lagos. Lagos, é verdade. Né? Que são a entrada para essa nova realidade para nós, né? Mas, tranquilo. Mas eu Eles quero... não vão morder a gente. Viu? eles são seres maravilhosos, eles salvaguardam o planeta deles, mas não querem um interrelacionamento ainda muito próximo, né? Com a nossa raça. Nós somos muito passional, né? É demais, Muito né, bem João? demais. É verdade. Mas vai ter uma história aqui que eu quero que você conte. Quem é a sacerdotisa Kari e como que ela entra nessa história dos intraterrenos? Numa reunião que ocorreu em setembro de 2017, né, onde reuniu os representantes da Aliança das Esferas, os representantes das forças intergalácticas da Terra, de outros lugares, e uma dessas pessoas teve o contato com a sacerdotisa, porque ela estava palestrando nessa convenção. E ela falava justamente daquele assunto que nós falamos passado, que existia um planeta, né, chamado Paraíso, né, Tiamat. Tiamat. E ele fala que nessa época havia um trabalho muito grande de construção e tal, né? Até que quebraram as barreiras das esferas e aí começou as confusões, as guerras, né? E que os construtores tinham deixado muita tecnologia por todo o sistema e fora do sistema solar. E aí começou a chegar esse povo, os draconianos, né? E ela chama eles de fazendeiros, fugiu a palavra agora, fazendeiro genético. Fazendeiros genéticos. Então foi a primeira vez que eu ouvi, né, numa entrevista, alguém falar sobre os fazendeiros genéticos. Ah, são bons, são maus. Para quem foi abduzido, não foi bom. Né? Para quem foi abduzido, a experiência foi bastante desagradável. Pois é. Né? Então, desde que eu não tenho meu livre-arbítrio, alguma coisa
Isso é raro. Sem dúvida. Mas nós fazemos isso com o gado também. A gente vai para a experiência genética. Colhe-mata, Muito né? parecido com o que fizeram com a gente, né? A gente conhece bastante pessoas que foram abduzidas e que estão sendo abduzidos atualmente ainda, não por esses seres que eu estou falando, que a sacerdotisa estava falando. Já é um outro objetivo, é uma outra maneira de lidar com as coisas, é a evolução do corpo humano, né? Então, eles, como diz o Zinho, né? Um mundo encosta no outro e um daqui passa para lá. Pois é. Né? Então eles fazem essa passagem. E falava também que esse povo, os aviários, sempre estiveram presentes, mas a gente não os podia detectar. Assim como o povo triângulo dourado. Eles são seres mais altos que os seres aviários e a cabeça em forma de triângulo. Né? E eles sempre estiveram aqui presentes. Os Blue Waves são vegetarianos, né? Eles não comem carne, né? Pelo que eu Eu pesquisei. acho que eles não se alimentam como nós, não. Sim. Né? A gente, quando fala em alimentação, a gente só encontra um sistema de alimentação. É aquele que a vida se alimenta da vida. Né? Eu não me alimento, por exemplo, não é o meu caso, mas eu não me alimento de carne animal. Mas eu como vegetal, estou me alimentando de vida. Sim. A planta tem vida. Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu me alimento e coloco sal, então estou me alimentando de pedra, De reino mineral. que tem vida também. Pois é. Então, tudo no universo é vida. Né? Agora, se existisse uma maneira de eu me alimentar da energia do universo, realmente seria muito melhor para mim. Sem dúvida, né? Para todos nós, né? A gente teria uma tranquilidade, Uma pacificação, né? uma pacificação. Mas ainda não aprendemos a fazer isso. Mas estamos no caminho, né? Ainda não tenho um pouquinho pequeno. Estamos no caminho, né? Claro que demora um tempo, a evolução não dá saltos assim, né, Joel? Não. É devagar, mas a gente chega lá, Eu pessoal. não sei, nós fomos feitos com um propósito muito grande. Porque se os construtores nos quisessem de outra forma teríamos feito. Teríamos cedo, é Nós verdade. temos um propósito para o universo. Nós temos alguma coisa que ainda vai ocorrer com a evolução da nossa espécie. Eu penso que E sim. todos esses povos construtores têm esperanças que a gente consiga chegar nesse projeto deles a uma posição de, como eles dizem, né, de ser construtores ou co-criadores Da nossa realidade, né? da nossa realidade. Eu penso que isso já devagar isso vai ocorrer. É só as pessoas aprenderem a ser melhor, olharem mais para si, olharem mais para os outros, serem mais espertas quanto a isso, você não acha? Olha, como xamã, eu não vejo outro caminho, tá? Não vejo mesmo outro caminho que não seja o respeito. Eu também. Eu acho que o respeito é o princípio de tudo, né, João? Se eu ficar bravo porque uma pessoa não concorda com a minha ideia, ela tem o direito e eu tenho que respeitar. Sem eu não posso dúvida. ficar bravo com ela. Sem dúvida. Eu sou uma pessoa que, quando eu não concordo, eu falo claramente. Mas eu não estou brava com a pessoa que está dando aquela ideia. Eu só acho que, assim, é uma forma de pensar que, às vezes, coloca todo mundo muito para baixo. Então, O que é chato, mas é quando você faz um bom trabalho, né? E as pessoas que não têm controle da escuridão, vamos dizer assim, elas colocam problemas aonde não tem. pois é. Ou falam mal de você, ou falam mal do que você disse, ou falam mal da sua roupa. Essa pessoa, ela tem um probleminha. O problema é dela, né? De O problema é dela. não saber quem ela é. Sem dúvida. Quando você tem essa... vou falar agora um pouco como psicanalista. Quando você tem a posse de você, da sua consciência, você começa a não se importar com o que os outros pensam, porque você sabe quem é você.
Não é verdade, Joel? Pois é. Por que o xamã é tão dono de si? Porque ele sabe quem ele sabe o que ele pode fazer, onde ele pode transitar, onde ele pode colocar o pé. Ele sabe. E autoconhecimento libertador. Ele vai saber colocar o pé em locais que ele não vai precisar se ferir mais ou ferir qualquer pessoa, não é, Joel? Claro, errar Faz parte, né? é o começo para acertar. É isso aí, Então, a gente pode errar muitas vezes. sem Só não dúvida. pode insistir nos mesmos erros. Né? É fantástico. E o respeito É o princípio. vai levar É. a eu entender que você não concorda comigo. E você tem o E tá direito, né? tudo certo. Tá tudo certo. E a gente não precisa ser inimigo pelo fato de discordar, né? Acho que cada um tem a sua, né, opinião, cada um tem a sua pesquisa, e eu acho que o que realmente faz a diferença é isso, cada um trazer uma parte dessa verdade relativa de ponta. Você sabe, Joel, que eu começo a acreditar que o conhecimento é uma grande coxa de retalho, sabe? Cada um tem um conhecimento, e é somente na união desse grande conhecimento que nós saberemos uma parte maior da verdade. Você tem que ter consciência do seu conhecimento. É isso aí. Né? Não adianta apenas eu saber a equação de Bhaskara se eu não sei usá-la. É verdade. Né? Então não posso falar nada sobre essa equação. É verdade. Né? Eu preciso aprender a usá-la e falar, bem, essa é uma boa ferramenta. Nossa, eu tenho uma dificuldade com essa ferramenta. Eu já falou uma coisa interessante. Conhecimento só é conhecimento quando nós temos experienciação dentro desse conhecimento. Vivências, né, João? Exato. Mas eu Como tenho mais. o pajé falava para mim, Ah. ó, não acredite em tudo que eu digo, não. Vá, experimente. Depois de experimentado, ele se torna verdade para você. É isso aí. Falou tudo. Antes é crença. É crença. Isso mesmo, João. Eu concordo em gênero, número e grau. Que ocorreu essa queda de barreira, né, no exterior? Olha, isso ocorreu há 370 milhões de anos atrás. É tempo, hein, gente? Nós fomos, voltamos. Mas ela foi inteiramente ultrapassada há 370 mil atrás. 300 mil, eu não lembro o número ao certo, tá? Eu preciso de colinha para essas coisas. A gente vai ficando com idade e as coisas, os números, os nomes... Vão desaparecendo. Eu também estou com essa dificuldade já. Então, quando essas barreiras foram quebradas, os draconianos se aproveitaram disso. Entendi. Né? E aí eles começaram a estabelecer as fazendas genéticas por todo o sistema. Os Greys são vida artificial, são vidas artificiais criadas por eles, né? E se você lembrar bem, a função de um anjo é fazer aquilo que foi mandado fazer sem perguntar. Então nós vemos aí que os Greys passaram a trabalhar, fazer cultivo genético, eles próprios é que faz o trabalho, né? Abdução, uma série de outras coisas. É como se nós tivéssemos um robô, né? Para fazer determinadas coisas. Porque os seres assim, de vida não artificial, eles são maiores, são mais magrelos, né? E aí, dentro dos reptilianos, existe uma variedade muito grande de espécies, tá? O que é essa aliança draconiana, Joel? Olha, a partir do momento que eles entraram no nosso sistema, eu digo no sistema que estava protegido, né? Eles formaram uma aliança com várias raças, répteis e não répteis, né? Para tomar conta do sistema. Que os construtores estavam longe. Eles fizeram, deixaram tudo automatizado, tudo certinho e foram fazer outra coisa. Aí quando eles invadiram o sistema, eles fizeram uma aliança e começaram a dominar todo o sistema. A gente, quando fala draconiano aqui, a gente tem uma imagem
De um réptil, né? Em pé. Uma imagem meio errada, mas se você assiste aquele filme O Destino de Júpiter, Sim. não é aquela cara, mas é parecido com aquilo lá, e não é baixinho não, ele é grande. Que tem asas? A asa dele não é o que mostra lá não, tá? A asa dele é um pouco diferente. Então, esses seres estiveram aqui, praticamente são os nossos cultivadores, né? Cultivaram a espécie humana durante muito tempo. Aí você tem a presença dos Anunnakis, né? Uma espécie que estava nessa aliança, que veio aqui somente mesmo com interesses corporativos, né? Me desculpe aí quem gosta de Zacarias Itzen, ele omitiu muita coisa sobre isso, tá? Para não sofrer represálias, uma série de coisas, ele omitiu nos livros dele. A história realmente eles não são bonzinhos, eles não são malzinhos, eles só é uma corporação que estava aqui para fazer um trabalho. Entendi. E foi eles que deram origem à espécie humana. Essa é uma outra coisa que precisa ser revista, tá? São mais antigos que eles, tá bom? Então... Olha, que interessante. Ó, Joel, você vai voltar aqui para falar um pouco mais sobre esse... São mais antigos do que ele, né? Joel, uma coisa que eu queria te perguntar. Nós estamos num momento, né? Como você disse mesmo em programas anteriores, de um verdadeiro caos. Você acredita que aqui no Brasil tem algumas cidades intraterrenas aqui? Olha, o pessoal que lida mais com os intraterrenos, eles dão até endereço, né? Eu pessoalmente nunca fui nesses lugares. Com relação no grupo que nós temos na internet, tive um relato de uma moça falando de um lugar como esse, né, que ela foi, e existe mesmo, daquela forma, ela dando testemunho pessoal, né. Então eu prefiro, como existe mesmo essa história, os índios falam, os incas falam sobre isso, os maias falam sobre isso, os aborígenes falam sobre isso, os hopis falam sobre isso, eu acredito que essas formas de comunicação são bastante, de um lado, e tem em todos os lugares, mas existem sistemas de segurança que foram relatados. Correto. Tá? Você não passa de um certo ponto. O que ficam são seres que se alimentam de carne humana. São seres. Eles ficam como guarda nessa Dizem parte. que existem nas entradas da caverna seres, inclusive como se fossem morcegos gigantes. Já ouvi algumas descrições que parece que se alimentam de carne humana e até... eles ficam de guarda nesses portais. Os índios... Tipo gárgulas, né? São, não é? Exato, o gárgula vem deles, né? Vem deles, né? Então, os índios sabem que se eles não forem convidados eles não podem entrar. Eles não entram, porque esses seres que estão nas primeiras câmaras se alimentam de carne. Então, não adianta você ir lá com arma, com um montão de coisa. Claro. Seu final. Então, vamos respeitar a privacidade deles. Claro. Se recebermos um convite para conhecer, vamos conhecer. Sem dúvida. Mas se sair aí, que muita gente sai, vamos fazer contato com os extraterrestres, vamos lá fazer contato com os intraterrestres. É melhor esperar, ter né? bom senso, tá? Que o telefone toca de lá para cá. É isso aí. Tá bom? Se eles quiserem fazer contato, eles vão na sua casa. É isso aí. Eles têm como vir na tua casa, viu? Eu mesmo posso dizer isso de carteirinha. O Jorge teve avistamento aqui dentro, né, Joel? Isso aí. Mas enfim, isso vai ser um papo para um outro programa. E eu quero continuar perguntando agora sobre o trabalho do Joel. Joel, fala um pouquinho do seu trabalho para o nosso internauta. Olha, onde você está atualmente atuando? Eu trabalho essencialmente com xamanismo e desenvolvendo de consciência clara, né?
Com o xamanismo, muita gente já viu de todas as formas, né? Existe um xamã para cada segmento. Somos muito iguais nos princípios, mas completamente diferentes nos trabalhos. Nós vivemos pelas nossas verdades. Eu segui um caminho que estava funcionando comigo, o meu aluno seguiu um caminho de outra forma, o meu professor seguiu outro caminho, e assim por diante. E nós, quando nos reunimos, temos a obrigação, é uma festa. Nós não temos diferença, nós temos igualdade nesse momento. Isso que é legal, né? Então, tem um trabalho xamanismo na Casa de Bruxa, né, aqui em Santo André, www.casadebruxa.com.br, o xamanismo Filhos do Vento, assumimos esse nome propositalmente, né? E fora isso, a gente tem também o trabalho de desenvolver a mente, a consciência clara. Nós colocamos temas, né, bem polêmicos, passamos provas de um lado e provas do outro, né? Muita gente fala em karma e dharma. Sabe quanto tempo demorou para a gente entender o que são essas duas palavras? Mais de 8 meses. São duas palavras pequenininhas, que muita gente confunde com pecado e pagamento, e lá nos livros védicos tem um significado muito profundo e harmônico. Então é difícil mudar a mente depois de você, então leva um tempinho, mas é assim que a gente trabalha. As pessoas às vezes ficam muito condicionadas, né, do que eu tenho que pagar, né? Eu vim para pagar. E eu também tenho um conceito diferente disso. E eu convido o Joel a vir falar sobre karma e dharma. Esses conceitos que a gente precisa aprender a ver de uma forma também diferente. Gente, é muito legal aprender tudo isso com o Joel, né, com outros convidados que também trazem muito conhecimento, porque, gente, a gente vai fazendo essa grande coxa de retalho. E a gente consegue enxergar, então, um pouco mais essa coisa chamada verdade, que foi muito fragmentada em nosso planeta. E é assim que acontece. Convido o Joel, inclusive, para fazer lives comigo aí, porque o pessoal do Facebook interage muito com a gente, Joel. Geralmente eu faço live, entra 1.000, 1.200 pessoas, vai entrando, depois vai dar 30 mil pessoas. Nossa. Então, assim, é muito legal tudo isso, porque a gente percebe que o povo tem sede de saber. Porque todo mundo tem a necessidade de ter essa conexão X, que é a conexão com o teu self, com o teu eu divino, seja lá o que for para você Deus, ou seja lá como você conceba, né? Na verdade, Joel? Isso é interno. Exatamente. Ninguém muda isso de você. É isso aí. Mas nós precisamos estar conectados. Porque quando a gente se desconecta, sabe o que acontece? A gente fica mal de cabeça, a gente fica depressivo, fica triste. Então nós precisamos alavancar essa conexão. E através de autoconhecimento, de muita pesquisa e de muita coragem para evoluir. Joel, uma honra enorme estar com você. Espero poder contar com você em outros programas, né? Sempre que for possível nossos caminhos se cruzarem, estarei presente, com alegria, tá? E a todos que me ouviram e não concordam com nada que eu disse, você está certo. Se você concordou, você também está certo. Eu não preciso ter razão. É isso aí. Gratidão, pessoal. Uma honra estar com a Joelzia. Até o próximo Conexão X. Vem com a gente aqui nessa jornada.